Olha, é difícil falar que não vai ter uma mudança no cenário. Eu duvido, por exemplo, que as estatais vão continuar pagando esses dividendos ou... Vamos se proteger um pouco aí, né? Eu acredito. Principalmente a Petrobras, né? Principalmente a Petrobras. Diga-se de passagem, que belo rombo, né? Total. Isso a gente tem que falar, todo mundo sabe, né? Só pra complementar, você sabe que a Petrobras também hoje é uma queridinha das pessoas, né? Mas se você analisa uma empresa como uma foto, você não pega o que ela é realmente. O Felipe tava falando aqui que comprou Petrobras a R$28 na capitalização. Isso 26,30, exatamente. 26,30. Isso foi em 2010. Estamos 12 anos depois, ela foi começar a pagar bons dividendos. Quando entra a senhora Dilma, né? Você vê como porque as pessoas olham de hoje. vez. As pessoas Exatamente, olham o dividendo da foto. Petrobras hoje. Hoje. Se você olhar o histórico, bom, Isso. de 2014 a 2018, se eu não me engano, ou 2019, não pagou É dividendos, que até as porque dava pessoas- prejuízo. É né? que você sabe o que é? Assim, a empresa você tem que acompanhar de perto. Quando você é acionista, o Barsky fala que você tem que se sentir um pequeno dono. Isso engloba várias coisas. Entre elas, por exemplo, uma coisa muito básica. Você está cadastrado no newsletter, lá no RI da empresa, para receber o mailing em tempo real de todos os fatos relevantes, aviso aos acionistas e tudo mais que a empresa divulga. Quem é acionista de Petrobras e está cadastrado no mailing vai saber exatamente o que eu estou falando. Eu tenho Petrobras na carteira, inclusive. Você passou alguns anos vendo todos os desinvestimentos que a empresa está fazendo. É um e-mail por semana que chega do RI falando, olha, agora a Petrobras está se livrando da planta, não fala se livrando, mas tá leiloando. Subentendido. Tá mandando embora a Parece planta. até o cara jogando no lixo assim, ó. Aqueles investimentos que nunca deveriam ter sido feitos. A planta de fertilizante de não sei onde. Ontem chegou, eu até postei isso, ela está se desfazendo de 8 mil quilômetros de fibra ótica. Não é o que ela trabalha, não tem nada o core a ver. business da Nada a empresa é explorar e produzir petróleo e gás. Então, eu digo isso porque para você ver o quanto de tempo leva para você corrigir uma rota errada. Eu me lembro, em 2010, 2011, o plano de investimentos da Petrobras, ela sempre faz o plano de 5 anos. Ela previa um investimento de 225 bi de dólares. Dá mais de 1 tri de reais em moeda de hoje. Se você for ajustar, então nem se fala. O que é surreal. Chegou num dinheiro. endividamento astronômico. Hoje está com uma dívida totalmente Tiveram equacionada. que devolver ali uma grana Então, boa, né? o tempo que leva para você corrigir um desvio de rota. Mas aí mora a minha problema. preocupação, Felipe. Você não acha que caindo na mão do PT, a gente pode tomar o rumo errado? Porque assim, a gente demorou anos pra gente, se livrar de um monte de empresa que não era o foco da Petrobras. A gente sabe que ali teve muitos interesses de pessoas que queriam fazer corrupção em trazer empresas pra Petrobras, que não tem nada a ver com a Petrobras. A dívida da Petrobras estava enorme, foi um trabalhão pra conseguir ajustar a empresa, colocar ela nos trilhos de novo. Você não acha que existe um risco de cair na mão do PT? E o caminho... Então, a gente pegar o caminho da esquerda E ali... a gente tá falando só de Petrobras, né? Várias outras, Exato. inclusive. Eletrobras. A Eletrobras chegou a custar R$3 na Sim. bolsa. Foi privatizada agora a R$43. Correios. Acabaram com o fundo de pensão dos funcionários do Correio. Você quer pior do que mexer no fundo de pensão das pessoas? É Não dá terrível. Sendo que pela primeira vez o Correio pagou dividendo na história. Nem Nunca sabia. aconteceu isso. Recuperaram as empresas estatais, né? Mas isso o povo não enxerga. Mas enfim, então eu acho que só respondendo a tua pergunta, esse viés de esquerda para as empresas, ele tende a ser muito pior. Porque é um viés mais intervencionista, é um viés que vai provavelmente ter alimentar produtos um de aumento- assistencialismo. aumento de cargos. O Estado mais inchado é um problema principalmente para um país como o nosso, que qualquer resfriado, né? Resfriado lá fora é uma Sente, né? pneumonia aqui. Exato. Então isso é um problema. Agora, por outro lado, eu gosto sempre de olhar também o lado positivo das coisas. Não que seja a minha inclinação de forma alguma. Mas hoje você tem uma blindagem nessas empresas que acho que protege elas de muitas coisas que aconteceram no passado. Você vê hoje quem são os conselheiros da Petrobras, quem são os gestores, os principais executivos. Você vê o endividamento. É uma empresa que ela tem algumas limitações. Por exemplo, a política de preços, o Bolsonaro falou
que ia mexer no preço da Petrobras. Quanto tempo ele falou isso? Meses e meses. Sim. O que ele fez efetivamente? Nada. Por quê? Porque ele não consegue mais dar uma canetada. Assim, não é tão simples. E eu acho que a mesma coisa, por mais que possa mudar, mas eu acho que o cenário dificultou. Agora, é claro que eu tenho 2 filhas, eu quero o melhor para as minhas filhas no futuro. Sim, com certeza. E eu acho que o melhor é a gente começar a ter eficiência de gastos, a ter... Quando a gente fala de, por exemplo, acabar com o teto de gastos. Isso é um problema terrível. E entre outras coisas que poderiam trazer, eu acho que muito prejuízo. Dívida que às vezes também você não pro percebe Brasil. na hora. Às vezes você vai perceber 10 anos depois. Muitas coisas, né? Porque o problema começa agora, mas o problema vai estourar anos depois. Porque Né? a politicagem ela acaba deturpando um pouco esse senso das pessoas. A história do lucro ser ruim é uma coisa que assim, não dá pra entender. As pessoas precisam entender que o lucro é bom. Quando há lucro, há mais impostos. O problema é o que se Dividendos faz. e royalties, né? Exatamente. Que a Petrobras paga pro governo. O governo, a Petrobras pagou, se eu não me engano, eu vou chutar aqui um número, tá? Mas algo próximo de 400 ou 500 bilhões entre royalties, tributos dividendos. e dividendos. Não foi? Exatamente. Isso aí... Royalties, impostos e dividendos. Meu, isso aí pague muito. Saúde, educação, cobre muito gasto de saúde aqui pro brasileiro que precisa tanto. Total. Então a Petrobras lucrar é bom pro povo, é bom pra todo mundo. E André, se não quer que seja assim, é simples. Fecha o capital E vende. Acabou. e bota... Não, ou bota a serviço do Estado, Exato. entendeu? Eu sou Não, acionista sim, da volta pro Estado, né? Se quer colocar 100% em função do social e do Estado e etc., tudo bem. Só que essas sociedades de economia mista que a gente tem hoje em dia é um problema, porque quando você precisa do acionista, você chama ele, o acionista privado. Ah, estamos precisando capitalizar a empresa para explorar o pré-sal, que é a maior riqueza da humanidade. Lá. Vem cá, Me empresta o seu dinheiro. propaganda na TV, não sei o quê, me empresta o seu dinheirinho. Aí na hora que precisa retornar para esse acionista, não, mas é em função da sociedade. Pô, E aí Vimos a Venezuela, Mas- o que aconteceu. Nacionalizou tudo, né? Um dos países mais ricos da América do Sul. E hoje não sei nem se eles têm condição de furar uma terra pra achar petróleo, né? não seria muito a drástico. gasolina é barata, triste, mas não tem gasolina, complica, né? Exatamente. Então a gente vê uma inflação absurda e a Argentina hoje também soltou uma notícia de uma inflação que vai chegar a 90%, muito alta. Agora, Petrobras, triste demais ver isso, né? Agora, Petrobras, muita gente pergunta, está na hora de comprar? O que vocês veem? Tá barata? Ainda dá tempo ou não, nesse momento, esperar? Ela é uma empresa que atualmente ela está previdenciária, mas ela não costuma ser uma empresa previdenciária. É uma empresa cíclica, de um setor ligado a commodity, assim como você falou da Vale. O preço do petróleo vai ter uma influência gigantesca sobre a Ferro, precificação né? de Petrobras. Até Gerdau, né? Essas empresas Braskem, também. petroquímico, Sim. siderurgia, minério de ferro, etc. Então, assim, a Petrobras, ela é uma empresa cíclica. Pro investidor que está buscando renda em dividendos, qual que é a tendência tipicamente? Eu vou ver quais são as ações que estão pagando o maior yield, vou nas 3, 4, 5 primeiras e pronto, tá resolvido, essa daqui é minha carteira. Se fosse tão simples assim... Tava todo mundo rico. Para começar, que acho que o AGF nem existia, Não né, tinha, Fabião? não tinha. Porque o que a gente fala não ia servir para nada. Então, não é tão simples assim, porque esse dividendo está sendo pago em função do resultado passado. É difícil dizer se ele vai se manter no futuro. Olhando para aquilo que eu falei anteriormente, de que para empresas cíclicas você deveria buscar uma margem de segurança maior, eu, Felipe, preferiria Petrobras com uma margem de segurança um pouco maior. Então, nesse preço eu não compro. Eu acredito que essas empresas aí, elas têm um período de décadas para dar uma oportunidade boa. Então, na Vale do Rio Doce, por exemplo, você via que ela sempre foi cotada a 40, 50 reais. Em 2016 chegou a valer 10, 8. Você vê que ela tem um dividendo, assim, se você pegasse os últimos 10 anos, olhando como um filme, você via que ela estava numa oportunidade incrível, ainda que fosse uma empresa cíclica e tudo mais, dependente de minério de ferro e tudo mais. Então, eu não acho que é uma oportunidade a Petrobras, não dá para saber o que vai acontecer no cenário político. Tem o pano de fundo de eu ser muito conservador, mas ainda assim compraria se estivesse num preço extremamente convidativo, algo que pode acontecer, eu acho, em algum momento. Eu acho que
é aberto, assim, esses cenários são abertos, né? Em 2016, quem aqui ia prever uma Petrobras a R$4 ou uma Vale a 10? Exatamente. Foi a tempestade perfeita em ambas as empresas, né? Então, eu acho que eu gosto de comprar essas empresas quando tá aquele cenário nebuloso, mas incrível, que é uma oportunidade certa. Você não tem que fazer muita conta de... Assim, uma conta sofisticada. Uma conta de padeiro já daria conta daquilo tudo, né? Mas eu acho que são perfis de investimento, né? São perfis que vão adequando as oportunidades que você tem a colocar ou não na sua carteira. Acho que a pegada é essa no final do dia. Sabe, Agora, algo que... Vai lá, Carol. Desculpa te interromper.